Você quer estudar para concurso público, mas não sabe por quais disciplinas começar. Meu nome é Carolina Galbert, eu sou mentora para concursos públicos há 5 anos e vou lhe ajudar a desvendar esse mistério. Nesse vídeo, eu vou explicar as disciplinas básicas que você precisa conhecer e também já vou pincelar para você que sabe que tem que decidir sobre uma área foco, decidir uma carreira, né, ser um pouquinho mais específico, o que você precisa entrar nessas especificidades. Então, vou falar aqui sobre as disciplinas básicas que você precisa ter e também algumas características individuais de cada carreira e de cada ente, enfim. Vocês vão ver a partir de agora. Se você vai começar a estudar para concurso agora e nunca viu nada, existem 4 disciplinas que você tem que saber. As 3 disciplinas que mais aparecem, sem dúvida alguma, são Direito Administrativo, Direito Constitucional e Português. Você não tem por onde escapar. Essas 3 vão lhe acompanhar independentemente de qual seja a área. É claro que existem alguns cargos de membros, por exemplo, magistratura, que não vai cair o português ali, uma prova de português. Mas isso aí já é uma outra peculiaridade, né? Mas os concursos públicos normais aí, de técnicos, de analistas, de auditores, de fiscais, de tudo, vai cair. Português, Direito Administrativo e Direito Constitucional. Claro que pode ter alguma exceção, né? Mas assim, tô falando em 90% dos casos, 95% dos casos. Além dessas 3 disciplinas, eu colocaria como a 4ª disciplina principal o raciocínio lógico matemático, que normalmente você não consegue escapar. E além disso, já quero te fazer um adendo. Não adianta você querer ficar escapando das disciplinas que você não vai bem. Encare elas. Se você já sabe que você tem dificuldade em determinada área, vai lá e estuda mais. Estuda com mais horas, estuda talvez com um material um pouquinho mais mastigadinho, mas estude mais, se dedique mais, que não há nada que você não vai poder vencer. Então, tem muitos alunos que entram às vezes nos concursos ou entram na mentoria me falando assim: ai, Carol, eu quero fazer concurso, mas eu tô escapando de tudo que tem raciocínio lógico. Não adianta escapar. Encare o seu medo que, vez ou outra, né, mais cedo ou mais tarde, você vai encarar essa disciplina. A mesma coisa acontece com bancas de concurso. Ai, Carol, eu faço concurso, mas eu fujo do Sebrasp, eu fujo da Fundação Getúlio Vargas. Gente, não adianta. Estude e faça o seu melhor. E se você tem dificuldade naquela banca, todo mundo tem. E se alguém conseguiu ir bem naquela banca e desvendar ela, você também vai conseguir. Tá? Então, fica aí já uma dica extra para você parar com essa besteira de ficar fugindo de banca, fugindo de disciplina. Então, voltando ao nosso tema inicial, as 4 disciplinas mais básicas que eu diria para você começar, se você nem sabe, assim, nem sei o que eu quero da minha vida, mas eu gostei desse negócio, quero ser concursada, quero ser concursado. Então, você pode estudar Direito Administrativo, Direito Constitucional, Português e também o raciocínio lógico matemático. Aí, agora, a partir disso, vai depender de algumas coisas. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente entrar e discutir um pouquinho mais aprofundadamente. Então, eu falei primeiro das disciplinas básicas, que seriam estas 4 na minha visão, e aí a gente começa a ter aqui algumas diferenças entre cada tipo de concurso. Então, falando aí nestes 3 primeiros concursos ali, a gente percebe também 4. Então, aqui, ó, daqui, concursos federais, concursos locais, concurso executivo legislativo aparece às vezes, militar e guarda também aparece, os TJs é que tá parando de aparecer, os tribunais federais também aparece, controle aparece pouco e fiscal aparece pouco. O que eu tô falando? De informática, tá? Mas então a 5ª disciplina básica eu chamaria a informática aqui pra gente. Então se você não sabe, aqui eu botei algumas opções, deve ter mais, tá? Foram as que eu lembrei agora de trazer aqui pra gente discutir algumas coisas específicas. Mas se você não sabe ainda qual lado que você quer guinar e se aprofundar, se você ainda não sabe qual que vai ser o seu destino final nesse mundo de concursos públicos, eu adicionaria a informática. Então seria básico, assim, do básico, Português, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Raciocínio Lógico Matemático e, por 5º lugar, aí, a informática, que não aparece sempre, mas aparece bastante. Raciocínio Lógico Matemático também não aparece sempre, mas eu ainda acho que aparece mais do que a informática. Depois dessas 5 disciplinas, aí eu vou trazer aqui algumas peculiaridades para vocês. Das disciplinas locais aqui, de municípios e estados, eu quis trazer esse tópico para falar que algumas vezes vai cair, por exemplo, aspectos históricos, geográficos, culturais e econômicos aí da tua cidade ou do teu estado. Então, isso pode ser um ponto de atenção para você, principalmente em questões mais municipais e de alguns estados, tá? Você perceba, então, como é que foram as provas desse órgão anteriores. Essa é uma dica matadora, tá? Se você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar, comece olhando o último edital. É básico, mas às vezes vocês se perdem, né? Não sabem por onde começar e não buscam o último edital publicado.
Se não tem edital publicado, porque às vezes acontece que aquele órgão está sendo inaugurado pela primeira vez ali. Aconteceu no ano passado aqui em Santa Catarina, a CGE de Santa Catarina, ela não existia. Não, quer dizer, ela existia, mas ela não tinha um corpo próprio, né? Não tinha pessoas ali lotadas que tinham feito o concurso para ela e abriu o primeiro concurso da CGE no ano passado. Então a gente não tinha como saber o que cairia olhando para um edital antigo. Mas a gente tinha outras CGEs em outros estados para dar uma olhadinha e entender um pouco também da natureza do órgão para pesquisar o que pode cair. Tá? Então, olha aí, editais antigos. Se não tiver editais antigos, olhe editais de outros estados, olhe editais de outros municípios, se for uma questão municipal, e entenda aí quais são as disciplinas e qual é o foco que normalmente as provas dão. Além disso, gente, também dá para fazer uma diferenciação por banca. Digamos que você tenha um órgão, e aí neste órgão ainda não saiu o concurso, mas já tem a contratação da banca. Você pode olhar para aquele tipo de órgão as provas da mesma banca que foram aplicadas recentemente. Eu coloco aí mais ou menos 3 anos, tá? Então 3 anos é um bom corte para nós. Voltando aqui para as disciplinas, a gente tem, então, essa questão das disciplinas locais, que eu estou trazendo para vocês, que aparece com frequência essa questão dos aspectos geográficos, históricos, culturais. Vocês vão ver ali, mais ou menos assim, como é que foi o povoamento dali, como é que é o clima dali, qual que são a economia, gira em torno do quê. Então, existe ali, algumas vezes, essa disciplina dentro das provas aí municipais e estaduais, algumas vezes. Também temos que nos atentar às legislações específicas. Então, muitas vezes, quando é prova de município, cai a lei orgânica do município. Quando é prova de um município ou de um estado específico, vai cair o estatuto daquele município ou o estatuto daquele estado. Então, não adianta, né, você fazer uma preparação básica aí e botar 812 se você quer ficar no seu estado, se você quer ficar no seu município. Se você quer fazer concursos estaduais e concursos municipais, você não vai estudar o Estatuto do Servidor Público Federal, você vai estudar os estatutos dos servidores públicos que se aplicam ali à tua localidade, da tua escolha. Depois disso, gente, a gente tem aqui os concursos federais, que eu quero chamar a atenção aí para a disciplina de ética, que aparece muito, tá? Então, nos concursos federais, eu percebo aparecendo ética com frequência. Além da ética, também começa a aparecer a administração pública. Então, a gente tem aí a administração pública, em alguns cantos a administração geral, aí você vai ter que perceber um pouquinho mais aí de qual que é a área, né, e dar uma pesquisada melhor em editais anteriores. Esse vídeo aqui, ele é bem vasto, ele é bem geralzão, então eu não consigo entrar com especificidades de cada tipo de concurso. Mas vocês podem deixar aqui nos comentários, que a partir dos comentários eu sempre produzo novos vídeos. Tirando isso, então, nos concursos federais, eu daria uma ênfase maior à ética e, claro, a 812 que eu acabei de mencionar, que é o Estatuto Federal. É o que vai reger ali a vida do servidor público federal. Então, obviamente, é esse que se aplica, é esse que você tem que estudar. Nos concursos de executivo e legislativo, eu coloquei aqui pra gente chamar a atenção da disciplina de administração financeira orçamentária, que eu percebo também que é mais frequente, principalmente no legislativo. Todo o legislativo, ele gira em torno aí do orçamento, da aprovação do orçamento, né, independentemente do ente. Então, você tem sim que entrar em administração financeira orçamentária. Percebo também que, dependendo do cargo, isso também começa a aparecer nos executivos. Além disso, gente, a questão dos militares, de guarda, você tem que dar uma ênfase para direito penal, para direitos humanos. O que eu quero enfatizar nesse momento? Que você tem que entender um pouco quais serão as suas funções no órgão. Então, dependendo do que você for fazer, você sabe quais os direitos que ali precisam ser aplicados, quais os direitos que são tratados ali por aquela instituição. Então, se é uma questão, por exemplo, de presídio, penitenciária, né, enfim, segurança aí pública, vai ter também muita questão penal. Você precisa entrar no penal, no processo penal. Então, olhe aí e entenda qual vai ser a minha função. Se a minha função é fazer o policiamento das vias públicas aqui e vou entender bastante aqui, vou trabalhar como guarda de trânsito. Então eu vou trabalhar o quê? O Código de Trânsito Brasileiro. São as coisas básicas, mas que às vezes, né, é importante falar também. Além disso, gente, voltando aqui, vamos falar agora sobre os tribunais de justiça. Nos tribunais, a gente tem uma divisão. A gente tem os tribunais de justiça, a gente tem os tribunais federais. Não existem tribunais no município. Então, ou são os tribunais estaduais, ou vai ser Tribunal Federal, tá? Daí o Tribunal Federal vai ter TRE, TRT, Tribunal Federal mesmo, né? Então, a gente vai ter que ver também a peculiaridade de cada órgão. Se é Tribunal Eleitoral, o que você acha que tem que estudar? Se é Tribunal do Trabalho, vai ser Trabalho, Processo do Trabalho. Então, você tem que olhar quais são os tribunais federais, o que costuma cair lá também. Nesses tribunais federais, eu tenho um adendo aqui para fazer, que é o seguinte: redação, tá?
Então, redação costuma aparecer nos tribunais federais, você precisa ficar ligado nisso. Normalmente, concursos federais, até não vou falar nem só dos tribunais, mas concursos federais, por exemplo, INSS, costuma-se pedir alguma coisa um pouquinho mais aprofundada ali na questão de português, de redação, às vezes aparece uma discursiva, né? Auditor fiscal, que é um concurso federal também aparece aí com redação, com discursiva, tá? Ou redação ou discursiva. Na Receita, no caso, seriam discursivas. Então, quanto mais aprofundado eu percebo que é o concurso, quanto mais específico, por exemplo, os concursos de controle também costumam cair questões discursivas. Você precisa estar mais preparado, quanto mais dinheiro você vai ganhar. Mais um adendo importante aqui é o seguinte: se você ganha uma grana boa para ser servidor público, é óbvio que vão te exigir mais nessa prova. Então, assim, ninguém aqui é trouxa para nós, como cidadãos, estarmos pagando teu salário 20 mil reais para tu saber o beabá. Não, se você quer ganhar 20 mil reais como concursado, se prepare para ganhar 20 mil reais. Você vai ter que saber mais disciplinas e você vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado. Então, para com essa coisa ridícula. Se você tá aqui com esse pensamento de já vou mandar você embora, vou te despachar daqui, com essa coisa ridícula de pensar, eu vou ser servidor público para mamar na teta do Estado. Isso não existe, gente. Tá? Isso existe, assim, de má fé, né? Pessoas que não são legais, pessoas que não são éticas, pessoas que não são morais, que podem até existir lá. Mas eu não quero que você venha com essa ideia pra cá e eu não vou te ajudar a passar em concurso público se você tiver com essa ideia. Então, se você tiver com esse pensamento que já tá muito ultrapassado, cai fora, vai fazer outra coisa da tua vida, não vai vir atrapalhar aqui os órgãos públicos. E se você estiver, então, querendo realmente contribuir, você vai entender que sim, é necessário um aprofundamento teórico, é necessário que você tenha mais e mais conhecimento para poder ajudar mais e aí sim ser bem remunerado aqui no serviço público. Se você não tem preguiça de estudar, se você tem facilidade para estudar, com certeza você vai ter o seu lugar aqui dentro do serviço público, dentro dos órgãos públicos, para colaborar e trabalhar com seriedade. Entrando aqui nas disciplinas, então, de controle e disciplinas fiscais, disciplinas para concursos da área fiscal, que seriam os auditores, analistas tributários, enfim, a gente vai ter as peculiaridades do quê? No controle, entrar bastante ali na parte de controle externo, controle interno, também bastante orçamento. Na parte fiscal, aí a gente entra mais para a parte de contabilidade avançada, contabilidade básica. Mesmo que você não vá fazer a prova para contador, você tem que saber contabilidade pública, né? Então, isso ali vai entrar no seu escopo de matérias. A ideia desse vídeo, gente, era só dar uma pincelada, até mesmo para você que é super iniciante e nem sabe que existem essa gama imensa aqui de tipos de concurso, né? Eu ainda falei aqui, lembrei de alguns, mas pode ser que eu tenha deixado de falar de outros, né? Mas aqui eu já te dou uma ideia geral que cada área vai ter sim as suas especificidades e você precisa começar a trabalhar conforme o seu foco. Mas se você quer ser concursado e ainda não sabe o foco, não tem problema também. Comece principalmente pelas 3 primeiras que eu falei lá, português, direito administrativo e direito constitucional, e também depois adicione raciocínio lógico e depois informática. Então, com essas 5, a gente faz um bom estrago. Depois disso, a gente adicionaria ali administração geral, possivelmente, ou administração pública. Mas a partir dessa 6ª matéria, aí realmente você precisa saber o que você quer para sua vida, tá? Porque aí depende do cargo, depende do órgão, serão coisas completamente diferentes. Eu pretendo então fazer um vídeo específico sobre tribunais de justiça, falando do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é o que me perguntam muito, mas se você tiver interesse aí em saber de outras áreas, você pode deixar aqui nos comentários. E se eu tiver te ajudado, deixe o like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal também. Lá no Instagram, eu sou a Galbert Carolina e lá a gente tem conteúdo diário nos stories. Se você quiser me acompanhar por lá, seja mais do que bem-vindo.